Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de instalação e configuração de servidores. Eu sou o professor Paulo e estarei com vocês em mais esta aula. Na aula de hoje, vamos abordar os seguintes temas: introdução ao Active Directory, as definições, a estrutura lógica, a estrutura física, a instalação do Active Directory em si, as definições de DNS, como as características dos mesmos, as zonas de autoridades, as classes de servidores DNS, o funcionamento do servidor DNS, registros de DNS, clientes e criando também um novo domínio DNS. E também, para finalizar a aula, vamos ver aí o servidor IIS, servidor web aí da Microsoft Windows Server. Então, a gente vai ver o que é, o seu funcionamento e também vamos criar o nosso servidor web. Então, quais são as definições do Active Directory, né? Em uma rede da Microsoft Windows Server, o serviço de diretório Active Directory ele vai proporcionar uma estrutura e as funções para organizar, administrar e controlar o acesso aos recursos de rede. Então, praticamente ele vai ser responsável por tudo, ele que vai gerenciar toda uma rede, desde o login de um usuário ou inserir um novo equipamento naquela rede. Então, o Active Directory também permite administrar de forma centralizada a rede do Windows Server e manter com isso informações de usuários, grupos, impressoras. Então, ele vai fazer o gerenciamento de maneira central, para que você possa ter um maior controle e uma maior organização. O Active Directory é um serviço de diretório de redes do Windows Server. Então aqui temos a estrutura lógica do Active Directory, né? Então como funciona? O Active Directory possibilita o armazenamento seguro de informações sobre objetos na sua estrutura hierárquica. Então quem são os objetos, né? Tem até essa imagem aqui bem representativa. Eu vou colocar aqui, ó, marcar. Então aqui os objetos. O que são os objetos? As pessoas, as contas de usuários, os computadores e os periféricos. A minha impressora, entre outros que eu posso estar agregando à minha rede. Então, esse conjunto todo aqui que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, se trata de uma floresta. Então, isso aqui é uma zona de todo um domínio. Eu posso ter uma árvore que vai ter vários domínios, entre outros que a gente vai conhecer logo à frente. Então, estrutura lógica do Active Directory. Os componentes da estrutura lógica, quem são eles? Os objetos, como eu falei, né, são os componentes básicos das estruturas. Os usuários, os computadores, os periféricos. Então, as classes de objeto são os modelos de tipo de objeto. Cada classe objeto é definida por um grupo de atributos que estabelece os valores que podem ser associados a um objeto. E uma OU, né, uma unidade organizacional, que a gente também viu aqui nesse gráfico, né, as unidades organizacionais que vão compor um domínio que, por sua vez, vai fazer parte de uma árvore que todo o conjunto vai fazer parte aí uma floresta. Então, as unidades organizacionais são utilizadas como containers de objetos para organizar outros objetos com propósitos administrativos. Os domínios. Os domínios são as unidades funcionais básicas da estrutura lógica do Active Directory e, portanto, é uma coleção de objetos administrativos definidos que compartilham, através de um banco de dados comum do diretório, diretivas de segurança e relações de confiança com outros domínios. Então, o domínio vai ser o conjunto de objetos que vai partilhar informações com outros domínios. E é aí que a gente começa a ter um pouco um conceito aí de rede de computadores, né? Fazer a parte de comunicação. Árvore de domínio. São domínios agrupados em estruturas hierárquicas. Eu posso ter vários domínios, digamos no meu setor administrativo eu tenho um domínio relacionado à parte financeira, tenho o meu domínio relacionado à parte de recursos humanos, o meu domínio relacionado à parte do pessoal e por aí vai. Então uma árvore de domínio são todos esses domínios agrupados em estruturas hierárquicas. E uma floresta nada mais é do que uma instância completa do Active Directory, né? Ele consiste em uma ou mais árvores, ou seja, eu vou ter
os meus vários domínios, que vão estar organizados em uma árvore, e o conjunto deles vão ser aí a minha floresta. Para a gente analisar um pouco sobre esse conceito de floresta, é como se a gente tivesse uma grande rede de farmácia, onde cada árvore é como se fosse uma farmácia, e que a minha floresta englobasse todas as farmácias, assim como o nosso instituto, né? Nosso IFRN. Eu vou ter minha rede central, que vai ter minha floresta, e os demais campos aí vão representar uma árvore, e que cada árvore aí tem seus domínios. Aqui um pouco mais para a gente entender, né? Aqui a expansão de um domínio. Então, se a gente abre um domínio, a gente vai ver que dentro desse domínio vai ter as unidades organizacionais, que cada unidade organizacional vai ter aí os seus respectivos usuários e computadores. Então, aqui, nesse exemplo, temos um domínio que vai ter duas unidades organizacionais. Na primeira unidade, eu tenho cadastrado um computador e um usuário, e o usuário vai ter justamente os dados de um usuário, os atributos, né, o nome, todas as definições a qual seja interessante aquele usuário, como CPF, os dados daquele usuário. Então, como é que se caracteriza a estrutura física do Active Directory? A estrutura física do Active Directory, ele otimiza o tráfego de rede, determinando como e quando ocorre a replicação e o tráfego do logon. Então, ele vai gerenciar isso de maneira com que tenha um melhor aproveitamento de todo esse tráfego. Então, ele vai estar ali na estrutura e vai gerenciar a parte de logon de todos os usuários. Então, por meio dele que eu posso ter acesso aí digamos, uma rede corporativa. Ainda sobre a estrutura física, vamos falar um pouco sobre os controladores de domínio, né? Que são computadores que executam o Microsoft Windows Server, né? A partir de 2003, aí vem o 2008, 2012 que a gente está utilizando, e os mais recentes que tem hoje em dia, 2016 e 2019. Então, quem são aí esses controladores de domínio? São essas máquinas que são servidores e elas podem estar controlando todo um domínio. Então, quem são os sites do Active Directory? Os sites são os grupos de computadores conectados, ou seja, é você, é o cliente, é o usuário final, é o host. Quando você estabelece sites, os controladores de domínios que estão dentro de um mesmo site podem se comunicar com mais frequência. As partições do Active Directory se dá da seguinte forma. Então, cada controlador de domínio contém as seguintes partições. Tem o particionamento do domínio, a partição de configuração e a partição de esquema. Então, vamos aqui à parte de instalação do Active Directory, né? Bem tranquilo, que a gente vai fazer mais na frente. Então, antes de tudo, tem que ter uma verificação dos requisitos para a instalação e executar o assistente de instalação. Toda a infraestrutura do AD, né, do Active Directory, ela depende de serviços como DNS, que são servidores resolvedores de nome. É recomendado que o DNS seja configurado antes mesmo da instalação do AD. Porém, podemos instalar ele também em conjunto, então podemos instalar junto. Ele faz essa requisição na hora que vamos instalar. Então, para fazer uma contextualização sobre o que seria o DNS, para a gente entender o que é esse servidor DNS. A gente já viu um pouco sobre o Active Directory e vamos entender aqui o funcionamento do DNS. Então, os seres humanos estão acostumados a utilizar, além de assimilarem melhor, né, nomes para designar coisas do que números. Então, é mais fácil eu dizer que um celular se chama celular do que dizer que o celular se chama 36258, né? Como a gente utiliza, por exemplo, num código de barra. Então, você conhece as ruas pelo nome ou pelo CEP? Muita gente sabe que a gente conhece a maioria das ruas pelo nome. Então, nas redes de computadores, os sistemas se comunicam através de números, ou seja, de endereços IPs, que geralmente a gente não sabe, a gente procura saber sempre o nome. Então, precisamos utilizar sistemas em redes que venham a facilitar a nossa vida. Então necessitamos aí associar nomes a endereços IPs. E essa associação também facilita a mudança de IP. Isso aí é um dos fatores principais que o DNS resolve, o servidor DNS resolve. Ele é capaz, na verdade a principal função dele é ser um servidor resolvedor de nomes.
Então a primeira solução, né, a solução inicial, cada usuário era responsável por manter de forma independente um arquivo contendo os nomes associados às máquinas. Para uma pequena rede, uma rede pequena em nossas casas, tínhamos esse arquivo centralizado em uma máquina e em horários determinados as outras máquinas faziam o seu download. Aqui temos esse exemplo, né? Temos aqui a nossa máquina central e as outras máquinas fazendo download, né, daquela página. Então, até hoje, os sistemas operacionais possuem arquivos de host, né, para poder fazer esse download e ter acesso aí aos sites. Então, quais eram os problemas da solução inicial, do que se tinha naquela época? Era a grande colisão de nomes e a inconsistência. Às vezes, um nome podia estar representando outro IP, de repente aquele IP lá fosse mudado, já não correspondia mais àquele nome. Que aí tem o processo do SPOF, né? o ponto único de falha. Então, uma grande rede, por exemplo, a internet, ia gerar um arquivo gigantesco, um arquivo enorme que seria muito difícil de se controlar. Com isso haveria uma sobrecarga da rede para transferir o arquivo. Na internet, que é um agrupamento de redes espalhadas pelo mundo, cada qual gerenciando localmente em constante alteração, com certeza ia gerar uma falha, né? Visto que uma única máquina ia gerenciar isso, e seria uma solução não escalável, porque ela não iria atender a grande expansão da internet. Então daí surgiu o DNS, né? Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio, ou Sistema Resolvedor de Nomes. Então ele realiza a tradução de nomes para endereços IP e vice-versa. Também ele realiza o sistema contrário, ele vai resolver aí o IP para o nome. Então, segundo Kuroz, 2010, um banco de dados atribuídos implementando hierarquicamente de servidores de nome. É um protocolo da camada de aplicação que permite que hospedeiros consultem o banco de dados distribuídos. Então, Kuroz tem essa ideia sobre o DNS. Ele é um protocolo da camada de aplicação, né? Da camada TCP/IP, modelo TCP/IP, RFC 1034 e RFC 1035 de 1987. Vocês podem estar verificando nesses links. Então, funciona no modelo cliente-servidor. Ele utiliza os protocolos de transporte, tanto DP e TCP, que foi falado, né, na porta 53. É uma aplicação como HTTP ou SMTP, mas em geral o usuário não interage diretamente com ela. As próprias aplicações fazem uso do DNS. Então aqui as características do DNS, né? Ele possui uma estrutura baseada em árvore, assim como Active Directory, né, para a gente ter uma melhor absorção do conteúdo. Então, os domínios são representados dentro de uma hierarquia de nomes, ou seja, onde o nó mais alto dessa hierarquia é a raiz, representada por um ponto. Aqui, de toda essa hierarquia, eu vou ter o meu ponto. Então, aqui é possível formar todos os meus sites. Se eu quero, eu botei até alguns exemplos aqui, ó, UOL. Então, eu vou ter aqui, ó, uol.com.br, que vai ser o meu DNS lá da minha base, o meu DNS raiz. Da mesma forma, como que eu tenho aqui um ifrn.edu.br ou um ifrn.edu.br, nasa.gov. o ibm.com.br, onde, por exemplo, o ponto .br aqui seria o raiz, né? No caso aqui o ponto. Então, sabendo disso, vamos conhecer um pouco sobre as zonas de autoridade. A responsabilidade de gerenciar os nomes é delegada a diversas instituições conectadas à internet. Sendo assim, não existe uma autoridade central para gerenciar todo o espaço de nomes. O espaço de nomes é dividido em zonas de autoridades. Uma zona é uma subárvore do espaço de nomes e cada zona é constituída de um domínio, mas todos os domínios abaixo dele. Vamos entender aqui na frente. Então, cada ponto lá, o meu ponto raiz, ele é constituído por uma zona de autoridade. Então,
Esse .edu, .gov, .com, ele é gerenciado pelo Internic. Já o .br e o .com, ele é gerenciado pelo registro.br. O Terra e o UOL são gerenciados por empresas. Aqui poderia ser outras empresas também, Globo, entre outros, vai ser o seu domínio. A UFRN, Info, de MAP, pela UFRN. E, por exemplo, trazendo aqui para nós, tem o IFRN, que vai estar também aí pela gerência, no caso aqui seria do IFRN. Então, ainda falando sobre as classes dos servidores, né? Para conseguir escalar o DNS, para conseguir a escala em si, o DNS usa um grande número de servidores, que são organizados de maneira hierárquica e distribuídos pelo mundo, pelos quais os mapeamentos de nomes são distribuídos. Então existem praticamente 3 classes de servidores de DNS. Os servidores raiz, também chamados de root server ou servidores root, os servidores de alto nível, os TLD, e os servidores com autoridade. Vamos conhecer o que é cada um deles. Os servidores raiz, né, os root servers, são apenas 13, né, está espalhado por todo o mundo, são 13 servidores que vão fazer esse papel de root server. Na realidade, cada servidor é um conjunto de vários servidores replicados para que se tenha aí uma informação com uma espécie de banco de dados para que possamos armazenar e poder recuperar esses arquivos no caso de uma eventual falha. O que eu quero dizer é que são praticamente 13 servidores espalhados pelo mundo, mas que cada servidor desses tenham vários servidores de backup para que ele possa, numa possível perca, se recuperar e não perder a organização ao qual o mesmo é delegado. Então aqui temos o espalhamento desses 13, né? Tem todos eles aqui, do A até o M. Então são esses os servidores, os root servers, o servidor raiz. Temos os servidores de alto nível, né, os TLD, né, Top Level Domain, são responsáveis pelos principais domínios, ou seja, domínios de nível superior da internet. Tenho aqui os exemplos: domínio superior, .com, .edu, .gov, .org, .br, que são o que a gente tem mais, que é mais fácil da gente ver hoje em dia utilizando, né? Sei que tem vários outros, .cc, .live, .info, entre outros. Então a descrição do .com é utilizado mais por empresas comerciais, o .edu por instituições educacionais, o .gov, órgãos governamentais, o .org, organizações, o BR do Brasil, né? Entre outros, né? Como aí também tivesse aí um outro de outro país. Então, os servidores de alto nível, né, os TLDs, existem um ou mais servidores responsáveis por cada domínio de nível superior, e no Brasil são mantidos por órgãos do Comitê Gestor da Internet, né, o CGI, Comitê Gestor de Internet no Brasil. E também no NIC-BR, né, a Administração dos Domínios de Nível Superior, né, os DPNs, do Brasil, e o registro dos demais. E chegamos aqui na parte mais baixa, né? Os servidores com autoridade, né? Os servidores aí que a gente vai montar. Então, ele é responsável pelos domínios de acesso público, como, por exemplo, ifrn.edu.br, amazon.com, vai estar ligado sempre à base. Pode ser implementados pela própria empresa ou por um provedor de serviço, que na maioria das universidades e empresas de grande porte implementam seus próprios servidores DNS, né? Primários e secundários, como um backup. E são eles os servidores de autoridade. Então eles fazem essa implementação aí desses servidores de autoridade. Então, praticamente, como é que funciona aí o servidor DNS, né? O funcionamento do DNS. Para entendermos o funcionamento do DNS, precisamos antes conhecer dois conceitos: o servidor DNS local e os tipos de requisição DNS. O servidor DNS local, ele não pertence estritamente à hierarquia de servidores, mas é central para a arquitetura DNS. Então, cada ISP, né, residencial, empresarial, universidade,
vai possuir um, também chamado de servidor de nomes default, né? Servidor de nomes padrão. Então, quando um host faz uma pergunta ao DNS, essa pergunta é enviada ao servidor DNS local. Então ele segue toda uma sequência. Antes de ir até o último, até o raiz, ele vai sair procurando as bases de servidores mais próximas. Então o DNS local age como um proxy, encaminhando as perguntas para dentro da sua hierarquia. Então, uma requisição DNS pode ser iterativa e recursiva. Quando é interativa, o servidor utiliza somente suas informações locais para resolver a requisição. As respostas contêm informações auxiliares que identificam os servidores com autoridade do domínio de nível inferior. Já a recursiva, o servidor utiliza suas informações locais, mas, se for necessário, envia requisições a outros servidores para resolver a requisição. E a resposta contém as informações que foram requisitadas aos outros servidores. Então aqui praticamente o funcionamento do DNS, né? A forma mais comum de funcionamento do DNS utiliza tanto a tradução recursiva quanto a iterativa. Então tenho aqui um cliente, eu vou ter o meu servidor DNS local, né? Que está representando, por exemplo, aqui vai estar representando aqui a minha empresa ou meu instituto. Vou ter um servidor DNS raiz. No caso da gente, DNS local pode ser representado até para quem configura um roteador na sua casa, pode também ter um seu próprio servidor DNS, né? Mas geralmente a gente utiliza sempre do nosso provedor. O servidor DNS de alto nível do Brasil, vou ter um servidor DNS raiz, quem se lembrou que tem 14, né? E vou aí ter o servidor DNS da empresa. Então, o primeiro passo, se eu quero chegar até um site, eu como cliente vou tentar acessar esse site. Então, onde é que está o site? Vou fazer uma pergunta, né? Fazer uma requisição ao meu servidor local, meu servidor DNS, que está mais próximo de mim. Então, onde é que eu acho o site? www.terra.com.br. Se meu servidor local tiver a resposta, ele já vai retornar para mim e eu vou conseguir acessar o site. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Meu servidor DNS local vai mandar uma requisição lá para o servidor DNS raiz. Então, ele vai mandar lá para o topo para poder identificar onde é esse servidor que resolve esse nome. Então, o meu servidor local vai passar a perguntar ao meu servidor DNS raiz onde é que está o site, o servidor DNS que vai responder o www.terra.com.br. Se meu servidor DNS raiz souber, ele vai encaminhar qual o IP ou qual o endereço que vai estar esse servidor. Caso contrário, ele vai indicar um outro servidor DNS que possivelmente vai ter aí esse endereço. Então aqui nesse caso, se eu tenho um raiz, ele identificou um BR. Então no final que ele identificou esse BR, ele já vai saber que é um domínio que vai estar no Brasil e não fora dele. Então ele vai encaminhar aí uma resposta para que ele vá perguntar a um servidor DNS de alto nível, né, que esteja representando a nossa região do Brasil. Então ele responde que o ponto .br vai ser o 200.160.0.10, que justamente é o IP do nosso servidor DNS de alto nível do Brasil. Então, quando esse servidor DNS local recebe esse IP que vai responder isso para mim, ele vai fazer uma requisição a esse servidor. Então ele vai perguntar para ele: você sabe quem é o site www.terra.com.br? O servidor DNS do Brasil, ele vai responder quem é o servidor que resolve esse nome. Então ele vai retornar com o IP 200.215.193.1, que é referente ao servidor DNS do site terra.com.br, que vai estar justamente nesse IP que ele indicou. Sabendo disso, o servidor DNS vai mandar uma requisição para esse servidor DNS do Terra, solicitando o IP para acessar o site. Então ele vai mandar qual é o IP do www.terra.com.br. E o DNS do Terra vai resolver o nome e vai encaminhar o IP de acesso ao site, né? Para acessar o www.terra.com.br, você vai ter que acessar o IP 200.84.244.116.
Então, essa resposta vai chegar para o meu servidor DNS, que por sua vez vai retornar para mim, que sou cliente, e aí eu vou ter acesso à página da Terra, do site da terra.com.br. Então, esse processo aqui é feito muito rápido, você não consegue nem imaginar o quão rápido é, mas ocorre todo esse procedimento, além de outros protocolos de serviços que são utilizados, e essa informação chega aí até o cliente, que você pode acessar a página que você está querendo. Então, aqui uma descrição mais simples, né? O cliente solicita o DNS local, a resolução do nome, né, do www.terra.com.br. O DNS local pergunta para o www.terra a um DNS raiz. Já o DNS raiz responde que quem responde por esse DNS é um do domínio .br e manda para ele o IP. O DNS local vai perguntar o mesmo site ao DNS responsável pelo .br, e o DNS responsável pelo .br vai responder que o terra.com.br é através de outro DNS, que responde pelo IP 200.215.193.1. O DNS local, por sua vez, ele vai perguntar ao servidor DNS responsivo, né? Responsável pelo Terra, e ele vai obter a resposta. E quando ele obter a resposta, ele envia essa resposta aí até o cliente. Então, como é que funciona a questão do registro do DNS? Como é que eu posso cadastrar o meu DNS em um servidor raiz, para que todos me conheçam? Como é que eu vou me inserir na rede? Ou até mesmo como é que eu posso cadastrar um site, um endereço em um DNS local ou em outros. Então, servidores de DNS armazenam registros de recursos, né, os RRs. Um RR é uma tupla, semelhante a um banco de dados, né, um nome, um valor, um tipo, um TTL. TTL, Time to Live, né, o tempo de vida útil de cada registro, que ele é variável, quando chega um tempo ele é renovado, para que não ocorra aí de você mudar o IP e de repente perder o acesso a esse servidor. E o nome e valor depende do tipo. O tipo é o tipo do registro, né, o significado. E temos aqui os quatro tipos mais utilizados, né? Ia dizer os possíveis, mas são os mais utilizados. O tipo A, né, atribui o endereço IP a um nome, né, um alias, que ele vai atribuir um IP a um nome. O CNAME, na verdade, o A atribui o endereço IP e o CNAME é um alias que vai fazer um apelido, atribuir um apelido a um nome. O MX determina qual o servidor de e-mail do domínio, o NS determina qual o servidor DNS do domínio. Então, uma mensagem de resposta DNS pode conter vários RRs, né, vários registros de recursos. Uma pergunta e o DNS informa o tipo de resposta que deseja. Então aqui um exemplo do banco de dados do DNS, né, como ele armazena. A gente pode ver aqui, ó, o site, né, a porta, o tipo e aqui as informações, né, a porta que ele tá utilizando, que vai ser respondido por essa. Então, um exemplo mais comum, temos aqui o site, temos aqui o A. Então esse site vai responder por esse IP e também por esse. E tem aqui o alias, né, o CNAME. Então, quando eu digitar star.cs.vu.nl, eu vou acessar também, vou estar acessando aqui, na verdade, quando eu acessar o www.cs.vu.nl, eu vou estar acessando, na verdade, o star.cs.vu.nl. Por aí vai. O cache DNS, também muito importante, né? Quando um servidor DNS recebe uma resposta, ele também armazena em cache, para que essa consulta se torne mais rápido, em virtude de que toda vez que ele precisar acessar um site, não precisar percorrer todo aquele caminho que a gente viu. Então, novas requisições de clientes para o mesmo nome serão respondidas diretamente pelo cache. Diminui a quantidade de mensagens que chega ao servidor de mais alto nível, né? No caso, o nosso servidor raiz, e após um tempo determinado, a informação é apagada do cache, devido àquilo que a gente falou, né? O TTL, né? Tempo de vida, Time to Live. Que ele vai determinar o tempo que aquele cache pode continuar ali, em virtude da informação pertinente ao servidor que vai responder àquele endereço IP. Sobre os clientes DNS, né, são chamados de resolvers, né, são responsáveis por realizar as consultas aos servidores.
eles praticamente vão ser implementados dentro do sistema operacional. Então, não é necessário instalar nada. O próprio sistema possui essa função nativa. Por exemplo, aqui no Linux, né, o get host by name, que vai mostrar o nome do host. E existem utilitários de consulta para que o usuário possa realizar testes com o DNS. No Windows, o NS Lookup, no Linux, um host, no Mac, o dig. E aqui temos aqui uns exemplos, né? Exemplos de utilitários de DNS. Qual IP associado ao nome desse site, né? www.macrumors.com. Então, eu tenho a minha máquina Windows aqui, eu vou fazer uma requisição, né? nslookup -type igual a, que eu quero saber qual o endereço IP associado a esse nome. Então aqui, lembra dos tipos que a gente falou? Falou que tem o tipo A, o tipo CNAME, o tipo NS, o tipo MX. Então, se eu quero saber quem é o meu IP, o IP responsável por esse domínio, eu vou estar aqui uma requisição nslookup -type igual a A. Esse A aqui é referente ao nome do domínio. Quando eu aplico isso aqui, eu estou tendo essa resposta. Então, vou ter o nome do meu domínio e o endereço do mesmo, né? O address. Já no Linux, já é mais tranquilo, a gente basta digitar host www.macrumors.com e ele vai dar aqui o retorno. Macrumors responde pelo IP 141.8.225.72. E para saber aí o servidor de e-mail, o que é que a gente faz, né? A gente viu que existem os tipos, né? E para saber o de e-mail é o MX. Da mesma forma que a gente fez um nslookup para saber o IP, a gente dá um MX aqui para saber o endereço de e-mail. Então, o nslookup -type igual a mmx, aqui o exemplo do ifrn, a gente vai saber que no domínio ifrn.edu.br, o servidor que vai estar respondendo pelos e-mails é o servidor dallas.ifrn.edu.br. Já no Linux, aqui a gente vai ter uma informação da mesma forma. Só que aqui eu já tenho que especificar o tipo, né? Então, host -t, mx, ifrn.edu.br, e ele vai responder aqui os meus e-mails, né? Então, criando um novo domínio. No Brasil, o responsável também, né? Todas as competências de área de rede, mediante ao Brasil, é o nic.br, né? Através do site registro.br. Então, através dele, existem alguns passos para você estar criando o seu próprio domínio, ou seja, criar o nome do seu site, digamos assim. Então, os passos para registrar um novo domínio: cadastrar-se e fazer um login no site, preencher informações técnicas e administrativas. Você vai estar cadastrando lá seu nome, CPF, ou se caso você abrir uma empresa, você vai estar cadastrando os dados da empresa, e pagar uma taxa anual de R$40. Essa taxa você paga uma única vez durante um ano. Pode ser alterada de acordo com os anos, né? Vai ser definida de acordo com o tempo. Existe também outros provedores que faz esse registro para vocês. Como a gente vê muito propaganda, o GoDaddy, entre outros, né? O GoDaddy, ele tem até uma promoção no primeiro ano, mas acaba sendo uma pegadinha, porque depois você acaba pagando bem mais alto, porque seu site teve um maior número de acessos, e ele meio que obriga vocês a comprar lá e sai mais caro. Então aqui a tela do registro.br, assim que vocês entrar no site, você pode vir aqui na aba de pesquisar um domínio, se ele já existe ou não, colocar um nome qualquer que você queira atribuir ao seu registro. No meu caso aqui eu optei Paulo Eugênio. Quando eu pesquisei, vi que estava disponível o registro pauloeugênio.com.br. Então esse domínio está disponível para registro, eu posso comprar ele. Então aqui, ó, para pagar por esse domínio durante um ano é R$40, isso é uma parcela única. Por 2 anos fica por 76 e por 5 anos aí fica por 184. E aqui tem a opção de outros valores, né? Se você quiser comprar aí, vou passar o resto da vida. Sabendo já do Active Directory, do DNS, vamos iniciar agora aqui no Microsoft IES, na Internet Information Service, ou servidor web da Microsoft, né? Então, o IES nada mais é do que um servidor web da Microsoft.
apesar do mercado ser dominado essencialmente pelo Apache, que inclusive está mudando um pouco o cenário nos últimos anos para cá, é uma opção a ser usada em ambientes puramente Microsoft, pois vai permitir a integração com outros serviços da empresa. Então aqui, uma das fotos mais recentes que eu peguei, inclusive hoje, na gravação desta aula, como é que está o mercado, né? Então, aqui envolve milhões de usuários, né, de sites que utilizam aí esses servidores. E vemos aqui uma grande queda do servidor Apache e uma ascensão aqui do servidor de outro servidor, na verdade, né? E o Microsoft está aqui embaixo. Até me equivoquei em falar para vocês, porque eu estou vendo agora que a coloração tinha visto de outra cor. Aqui é rosa e aqui é vermelho. Peço até desculpa. Então, voltando aqui no slide até para falar isso, né? O servidor da Microsoft, apesar do mercado ser determinantemente pelo Apache, realmente o Apache domina muito o mercado. E tem outros servidores que estão aí substituindo o Apache, né? E o Microsoft está aqui em vermelho. Na verdade eu tinha visto aqui ele em rosa, achei até interessante colocar, mas continua em queda aqui o Microsoft. Então o Apache continua sendo ainda dominante em relação ao Microsoft. Então o IES oferece outros serviços além do serviço web. O FTP também é oferecido pelo IES. Então esse serviço aqui que tem presente nos servidores da Microsoft Windows Server, ele traz, além do servidor web, traz o FTP, o FTP, entre outros, né? Então, o mesmo suporta a compactação do conteúdo, com o objetivo, essa compactação, ele vai diminuir a largura da banda, que consecutivamente vai diminuir o tamanho desse espaço, né, necessário para entregar as páginas aí web, né, vai transferir aí bem mais rápido. Então permite também a execução de páginas web dinâmicas. Então estas páginas podem ser desenvolvidas utilizando os próprios frameworks da Microsoft, como o .NET, né, o .NET, ou linguagens como o PHP. Também tem o serviço WSUS, né, tem como requisito para funcionar a instalação do IIS. As atualizações são disponibilizadas pelo servidor web do IIS. A instalação básica do servidor web permitirá que o servidor sirva páginas estáticas. E além disso é possível definir as páginas padrões para o erro comum do HTTP, como o erro 404. Então posso estar aí fazendo uma gerência de páginas, colocando elas de maneira personalizadas para que quando apresente um erro, o cliente que esteja acessando, né, o host que esteja acessando, veja uma página personalizada para aquele erro, né? Então chegamos aqui ao fim da nossa apresentação, certo? Vamos partir agora para a parte prática e pôr em prática aquilo que a gente acabou de ver um pouco da teoria, né? A aula vai ficar um pouco extensa, mas peço muita atenção nessa parte prática, porque a gente precisa fazer isso aqui para dar continuidade. Então vamos aqui à parte prática. Vou abrir aqui, vocês também devem estar abrindo o VirtualBox de vocês, certo? Só sair da minha apresentação aqui. Vou abrir aqui o meu VirtualBox. Na última aula a gente aprendeu a instalar o Windows Server e dessa vez aqui vamos fazer a execução desse serviço. Só apagar aqui. Então vamos lá. Vou dar 2 cliques, ou baixaria clicar aqui, clicar em iniciar. Ele vai estar iniciando o meu servidor. Um detalhe bem importante com relação ao VirtualBox, quando a gente quer alterar o tamanho da tela, né? Então visualizar, eu posso visualizar em modo tela cheia, alterar para modo escalonado. Então quando eu clico aqui em modo escalonado, pode acontecer de eu não conseguir mais diminuir esse modo e precisar. Por exemplo, agora eu quero inserir um Ctrl Alt Delete. Então como é que eu vou inserir esse Ctrl Alt Delete?
para poder acessar a minha máquina. Então é muito simples. Eu vou vir aqui em arquivos, ou seja, eu vou vir lá no meu Dropbox, né, onde ficam minhas máquinas virtuais. Vou vir em arquivos, preferências. Quando eu vim em arquivos em preferências, eu vou vir aqui em entradas. No momento que eu clico em entradas, tem essas duas opções: o gerenciador do VirtualBox e da máquina virtual. Aqui vai estar responsável por todos os atalhos. A gente viu lá, antes mesmo, deixa eu até voltar aqui, antes mesmo da gente eu colocar esse módulo de tela, aparece essa mensagem, né? De visualizar, tá para o modo escalonado, esse nome aqui, host, né? Então, que tecla é essa do nosso teclado? Como é que a gente vai saber que essa tecla de atalho aqui, esse host mais C? Então, esse host mais C é possível estar sendo configurado justamente aqui. Que eu venho em arquivos, preferências, como eu já falei, vou vir em entradas, né? Esse desenho desse teclado aqui. Quando eu clico em entrada, eu vou vir aqui em máquina virtual. Quando eu clico em máquina virtual, a primeira opção é combinações de teclas de hospedeiro. Isso aqui vai ser a nossa tecla de host, aquela que aparece lá que eu acabei de mostrar. Então eu vou clicar aqui e selecionar a tecla que mais se adequa a mim. No meu caso, a minha veio como padrão nessa instalação o meu Ctrl da minha direita. Você pode configurar o Ctrl da sua esquerda, pode configurar a tecla que você quiser. Se eu quero configurar outra tecla, eu vou clicar aqui nessa borracha que tem aqui do lado, ela vai apagar e vou selecionar, por exemplo, uma tecla como a tecla K, né? Então, eu posso estar selecionando, na verdade a K não vai, tem que ser uma tecla dessas de comando, como Alt, Ctrl. Eu vou deixar por padrão aqui o meu Ctrl, e vocês também podem estar utilizando, né, como outras teclas como a do Windows, do Word, ou a janelinha do Windows que tem no seu teclado, entre outras. Eu vou deixar aqui como padrão e vocês podem estar configurando as de vocês. E aqui são os outros atalhos, né? Então deixa aqui como OK. Outro bem importante para a gente inserir, para a gente estar inserindo essa parte do Ctrl Alt Del, a gente pode vir aqui saber onde é que está essa tecla de atalho, para que a gente consiga inserir esse atalho bem mais fácil, né? Ele está bem por aqui. Deixa eu só ver. Acredito que esteja aqui, deixa eu ver. Demora só um pouquinho para achar. Aqui, ó, vem as partes de inserir. Inserir Ctrl Alt Del, tá vendo? Eu posso configurar isso aqui também para inserir de maneira mais rápida, em vez de a gente ir lá com o botão direito e inserir Ctrl Alt Del. Então aqui eu defini a minha tecla hospedeiro, né, minha tecla host, mais a tecla Del. Então quando eu pressionar isso aqui, automaticamente eu vou estar inserindo lá na minha máquina virtual como se fosse um Ctrl Alt Delete. Então certo, ó, vou apertar a minha tecla Ctrl Del e automaticamente vai para a minha página do Ctrl Alt Delete. Então vou colocar aqui a minha senha do servidor. Então aqui, acesso ao meu servidor e vamos começar a parte da instalação. Por padrão ele já abre o gerenciador do servidor, se não abrir ninguém, é muito fácil de a gente abrir esse gerenciador. Vou até fechar aqui, a gente vem aqui, ó, gerenciador de servidor, primeiro menu. Então, antes de qualquer coisa, vamos definir um nome para essa máquina, certo? Vamos definir um IP fixo para que ele não altere, haja visto que a gente vai utilizar uma máquina servidor e todo e qualquer servidor é interessante que a gente utilize um IP fixo. Então, vamos aqui ver as configurações de IP para o nosso servidor. Então, tá vendo esse ícone da rede? Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vamos clicar aqui em abrir central de redes e compartilhamento. Então, abrindo nossa central de rede de compartilhamento, vamos vir aqui em conexões Ethernet, tipo de acesso à internet, conexão à internet. Vamos clicar aqui nesse link. Ao clicar nesse link, vai abrir essa janela do status do nosso Ethernet. E a gente vai vir aqui em propriedades. Feito isso, vindo em propriedades, vamos agora
em protocolo TCP/IP versão 4, certo? Para acompanhar, eu vou rolar aqui até embaixo, ó. Voltar aqui, ó. Venho em propriedades, certo? Vou rolar, clicar aqui até chegar lá embaixo, onde tem o nome protocolo TCP/IP versão 4. Vou clicar sobre ele, apenas um clique e clicar em propriedades. Aqui eu vou estar colocando o meu endereço IP, certo? Para que esse servidor ele fique com um IP fixo. Antes de mais nada, só mostrar aqui a vocês o IP padrão que está no mesmo, né? Ele está com esse IP, 10.0.2.15, totalmente diferente do IP que eu tenho na minha máquina, que eu vou mostrar para vocês. Na minha máquina é 192.168.100.128. Então está em redes diferentes. Como a gente viu lá na parte de redes, essa rede da minha máquina virtual vai pertencer a uma rede privada, uma rede classe A. Então vamos manter na classe de rede na classe C. Então eu vou manter aqui o meu servidor DNS 192.168.100.1, que é o mesmo que mantém conectado com a internet fora desse servidor, né? Apesar de a gente estar utilizando aqui uma placa de rede padrão NAT, que depois eu vou explicar a vocês como é que vocês configuram isso aí. Mas a princípio vamos mudar o nosso IP, né? Manter aqui só o servidor DNS, que na verdade também não vamos nem deixar isso aqui, a gente vai acabar mudando porque a gente vai utilizar um servidor DNS no nosso próprio servidor. Então, antes de qualquer coisa, vamos em propriedades, como eu falei, né? Vamos descer aqui até IPv4, clicar em propriedades e vamos dar aqui o nosso IP, né? Vamos atribuir um IP fixo. Então, usar o seguinte endereço de IP. Por padrão, a gente sempre utiliza o 192.168.0. Um IP qualquer que você vai atribuir. Eu recomendo a gente sempre utilizar o último endereço válido para atribuir a um servidor. Se eu estou utilizando uma rede da classe C e meu último IP válido, que é aquele IP que não é para broadcast e nem é IP de rede, vai ser aqui o 254. Como a gente viu, a gente pode ir até o 255. E o 255 vai ser utilizado para broadcast. Então, eu por padrão costumo utilizar nos servidores sempre os últimos IPs da rede. Então, deixe nesse IP, vou manter uma máscara padrão classe C também. Uma classe /24, ou seja, 255.255.255.0, e o gateway padrão vai ser ele mesmo, meu próprio servidor vai ser meu gateway padrão. Então tudo vai sair por ele. Vou clicar em OK e fechar essa parte de configuração do IP. Agora eu vou mudar aqui o nome do meu computador. Então, antes de mais nada, já errei aqui, é por aqui. Na verdade, tem uma maneira mais fácil para a gente acessar isso aqui. Vou vir aqui para vocês. Basta a gente abrir aqui o Internet Explorer, né? Eu vim nessa pastazinha aqui, abrir ela ou simplesmente executar o Windows R para abrir a nossa página. No momento que a gente clica aqui, a gente vem com o botão direito em cima do meu computador. Botão direito em cima do meu computador e vamos clicar aqui em propriedades. No momento que eu venho nas propriedades do meu computador, aparece para mim o nome do meu computador. Então eu não quero que esse computador fique aqui com esse nome aqui que foi gerado automaticamente. Então posso alterar isso aqui. Para isso eu venho alterar a configuração, venho em alterar e aqui eu posso alterar o nome do meu computador. Então qual nome eu vou definir aqui para ele? Eu vou definir server, tudo maiúsculo, 01. Isso aí fica a escolha de vocês. Agora vale muito a pena ter cuidado nessa hora. Esse nome aqui vai ser responsável pelo seu servidor. Então, nos momentos que a gente for instalar alguns serviços e recursos, é interessantíssimo que vocês se lembrem desse nome.
Então vou até diminuir, vou botar só SRV1. Então esse aqui por padrão eu vou utilizar nessa aula. Aconselho também, por título de curiosidade, vocês estarem também utilizando. E vocês também fazem uma máquina em paralelo para testar outros nomes e praticar o que está sendo visto nessa aula. Então eu coloquei aqui SRV1 e vou clicar em OK. Ele vai mudar o nome do meu computador. Então ele pede para mim reiniciar. No momento que eu cliquei OK aqui, vou fechar. Reiniciar agora ou depois. Vou clicar em reiniciar agora para poder efetuar essas configurações. Então vou reiniciar aqui. Enquanto isso, vou tomar uma água. Enquanto ele vai iniciando. Já iniciou, certo? Acabou nem dando tempo eu ter tomado a água. Então, vamos lá. Vou dar aqui meu hostdel e vou colocar minha senha. Lembre também da senha que a gente vai utilizar bastante aí. Então, iniciei meu servidor. Vou começar aqui a parte de configurações, né? Já coloquei um IP fixo. Note que ele vai ficar aqui já com IP diferente, né? Porque não tem acesso à internet, já perdeu a conectividade. Haja visto que eu vou estar montando uma nova rede aqui. Então é normal, vai ficar aqui com essa notificação. E vamos começar a criar aqui a nossa máquina. Então, se já está aberto para vocês aqui, beleza. Então, para quem não apareceu, basta clicar aqui nessa tela. Deixa eu só ampliar um pouquinho para ficar melhor a visão. Feito isso, quando tiver nessa tela, basta eu vir aqui em gerenciar e adicionar funções ou recursos. Toda hora que a gente for fazer uma instalação, instalar algum serviço ou recurso, a gente sempre vai vir aqui, ó, gerenciar e adicionar a função ou recurso. Então basta eu clicar tanto para adicionar como remover, né? Então vou adicionar a função ou recurso, vou clicar em adicionar. Lembrando que antes de executar esse processo, é interessantíssimo a gente fazer o quê? Criar aqui um snapshot dessa máquina, certo? Para que quando acontecer algum problema, a gente poder voltar daquele ponto no qual a gente fez o nosso snapshot. Certo? Então vamos lá. Vamos adicionar uma função e um recurso. Aqui ele vai mostrar algumas informações, né? Queixa assistente, ajuda a instalação de funções, serviços, funções de recursos, entre outras várias informações. Vamos clicar aqui em próximo. Então aqui ele pergunta, né? Se a gente vai querer uma instalação baseada em uma função ou recurso ou uma instalação de serviço de área de trabalho remoto. Como a gente está utilizando uma máquina física que não está utilizando em um ambiente remoto, vamos deixar a primeira opção marcada e clicar aí em próximo. Aqui vem a parte de selecionar um servidor de destino, um servidor qual a gente vai estar utilizando. Então, seleciona um servidor disco virtual rígido no qual instala a função de recurso. No caso, se a gente tivesse escolhido aquela opção de virtual, a gente ia escolher aqui o disco local virtual. Mas como a gente está utilizando uma máquina, vamos selecionar o arquivo de pool do servidor e vamos selecionar aqui, ó, nosso servidor, ó, aquele nome lá que a gente mudou, como é importante, ó, tá aqui já, ó, SRV1, foi aquele nome da máquina, e o IP desse servidor, que foi aquele IP que a gente atribuiu lá, 192.168.0.254. Então, selecionamos eles aqui e clicamos em próximo. Aqui ele vai pedir para selecionar a função do servidor, né? Selecione uma ou mais funções para instalar no servidor selecionado. Então, eu vou instalar um por um, porém a gente poderia estar instalando todos os três de uma só vez, né? A gente podia estar fazendo isso aqui, ó. Só cancelar. A gente podia adicionar esse, marcar esse e o que a gente vai instalar agora, né? Que é o Active Directory. Então, a gente vai selecionar serviços de domínio do Active Directory, certo? Para poder fazer a instalação. A gente poderia estar instalando os três de uma só vez, que é o que a gente vai ver nessa aula. Vamos instalar um por um, que na verdade o Active Directory vai solicitar na sua instalação a instalação também do DNS. Então, no momento que a gente seleciona, preste muita atenção, a gente vai selecionar os serviços
de domínio Active Directory. Então a gente vai clicar nele, ele vai perguntar, ele vai exibir na verdade os recursos que são necessários, né, para a instalação do mesmo, e a gente vai aqui adicionar esses recursos. Além desse recurso, ele vai perguntar se a gente quer instalar algum outro, né? Como a gente vai instalar um por um, vamos deixar somente ele. Então vamos clicar aqui em próximo. Novamente, ele vai perguntar se nessa instalação a gente vai querer instalar algum desses recursos, pode ser atribuídos a eles, né? Além dos que já é por padrão. Vamos deixar aí no recurso padrão e clicar em próximo. Feito isso, ele fala aqui, né, que o serviço de domínio Active Directory na DDS armazena as informações. Ele traz um resumo do que é a DDS, dá algumas informações que vocês podem estar olhando, né, as observações, né, para tentar garantir que os usuários ainda possam fazer login na rede. Em caso de falha, o servidor instale pelo menos 2 controladores para um domínio. Então ele dá algumas opções para você. Então deixar um padrão aí, clicar em próximo. E aqui ele tem, para instalar a função de serviço em funções e recursos a seguir no servidor selecionado, clique em instalar. Então, se eu quero instalar tudo aqui e está de acordo, vou clicar em instalar. É um processo, note que é bem simples fazer essa instalação do Active Directory. É rápido, é fácil. Só esperar ele executar aí a instalação e a gente vai ver a instalação de outros recursos. Vamos aguardar. Então, terminou aqui a gravação, certo? Basta clicarmos em fechar e pronto. Já temos aqui o nosso AD instalado. Vamos clicar aqui no ADDS. Na verdade, tinha um detalhe que eu acabei esquecendo de mostrar, né, antes de fechar. Mas todo modo aí, basta a gente vir aqui, ó, e promover este servidor um controlador de domínio. O que é que eu quero fazer com isso? Vou promover esse meu servidor para que ele controle todo o meu domínio. Vou formar aqui a minha árvore, né, a minha floresta. Então eu vou fazer aqui a minha atribuição de domínio a esse servidor. Então eu instalei somente o serviço, a DDS. Então ele está instalado, mas eu tenho que atribuir ele. Então para atribuir, vai aparecer aqui em cima para vocês, ó, uma notificação. A gente vai clicar nela e clicar aqui, ó, em promover este servidor a um controlador de domínio. Então a gente vai clicar nessa opção. Ele vai abrir para a gente essa parte de configuração do nosso Active Directory, né? Nosso serviço de domínio do Active Directory. Então, as opções que ele nos dá, né? Ele pede aqui algumas operações para a gente implementar, né? Então, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. A gente não tem nenhum domínio existente, então a gente não vai escolher essa opção. Adicionar um novo domínio a uma floresta existente, a gente também não vai fazer parte de nenhuma floresta. Então, cada configuração dessa é importante você entender, caso a gente vá interligar vários servidores em uma rede. Como a gente está montando uma rede do zero, então a gente vai adicionar aqui uma nova floresta. Então, vamos definir aqui o nome raiz para essa nova floresta. Vamos colocar aqui o seu site. Vamos lá. Como é que eu posso... O que é que eu posso definir como nome? Aqui vamos botar aqui o meu exemplo, né? pauloeugenio.com. Eugenio.com. Esse aqui vai ser meu nome do meu domínio raiz, né? O meu nome não, nome do domínio raiz. Então você pode estar colocando aqui seu site.com, pode estar colocando maria.com, mas tem que lembrar desse nome aqui, porque a gente vai usar mais na frente nas configurações. Então basta a gente colocar o nome e clicar em próximo. pauloeugenio.com. pauloeugenio.com. Vocês podem estar colocando nome qualquer, mas vale lembrar, né? Então, cliquei em próximo. Aqui ele vai solicitar o nível funcional da nova floresta do domínio raiz, né? Aqui dá as opções de nível da floresta,
de Windows Server em 2008. Vamos deixar o padrão aí Windows Server 2012.R2. E tem aqui algumas opções que a gente pode estar verificando, né? O servidor de sistema de nome de domínio, a gente vai manter aí no padrão, né? E vamos clicar para adicionar a nossa senha, né? Senha do modelo de recurso dos serviços de diretório. Então, que senha é essa? Vocês podem estar colocando uma senha, desde que vocês se lembrem. Eu recomendo colocar a mesma senha que utilizamos no servidor, para não esquecermos. Então, mantemos aí a mesma senha que colocamos como senha do servidor, para termos uma organização melhor, né? Para não esquecermos, na verdade, é tanta senha que a gente utiliza no dia a dia. Vamos clicar aqui em próximo. Então, aqui ele irá verificar o nome do domínio NetBIOS, né? Não foi possível criar uma delegação para este DNS porque não é possível encontrar uma zona. Isso é normal, porque a gente não tem nenhuma zona criada. Então vamos clicar aqui em próximo. Então ele vai verificar aí o domínio de NetBIOS, né? Então ele já encontrou meu domínio de NetBIOS, né? O Paulo Eugênio, né? Então eu vou clicar aqui em próximo. Aqui ele vai mostrar as pastas onde ficará instalado o AD, né? A gente pode estar selecionando outras pastas, com padrão todos os anos, né? Pasta do banco de dados no C2 ponto, Windows NTDS, do log também, e do Sysvol no Windows /Sysvol. Vamos deixar padrão aí e clicar em próximo. Aqui ele vai mostrar as informações do que está sendo instalado, né? Pode ver isso aqui todinho. Essas configurações a gente pode exibir o script e salvar para fazer uma instalação mais rápida, como também podemos simplesmente instalar aqui, né? Clicar em próximo. Então aqui ele vai verificar aqui os pré-requisitos, né? Então ele vai mostrar todos os pré-requisitos que são necessários para a instalação. Ele vai fazer esse teste e vai mostrar que todas as verificações de pré-requisitos passaram com esse. Então clique em instalar para começar a instalação. Então aqui a gente vai instalar o processo do DNS junto ao Active Directory. Vamos aguardar ele terminar a instalação. Ao término dessa instalação é normal, ele vai pedir uma reinicialização. É interessante que a gente faça essa reinicialização, e quando iniciar o sistema a gente começa de fato aí a brincar com o Active Directory. Vou pausar para o vídeo não ficar tão estendido. Então ele terminou de instalar aqui, ó, já mostra pra gente que você escolheu sair, o computador está sendo reiniciado porque o serviço de domínio Active Directory deu essa mensagem que vocês conseguiram ler a tempo do que eu. Então ele vai fazer a reinicialização do sistema e quando voltar o nosso Active Directory já vai estar instalado. Ele pode demorar um pouquinho mais para fazer essa inicialização, porque vai estar configurando aí os serviços, né, do Active Directory. Então vamos só aguardar.
Então, voltou aqui. Vou colocar nossa senha. Está carregando nossas configurações. E aqui acabou de carregar o nosso sistema. Aqui nosso gerenciador de servidor. Aqui à esquerda a gente já pode ver os serviços que eles estão rodando, né? Aqui o ADDS, o DNS, já estou com esses dois serviços. Além desses outros aqui que vem por padrão na instalação. Vamos abrir aqui em nosso servidor local, né? Clicar aqui. E a gente vai ver que ele já mudou o nome, né? O nome do computador que era outro, aqui que era aquele nome lá aleatório criado na instalação, já mudou. E já está pertencendo aqui também a um domínio, que antes era o Workgroup, né? Que é padrão em todos os computadores. Se você abrir o da sua casa, você vai ver também que é o Workgroup. Então como é que a gente sabe qual é o domínio que a gente vai estar? Então vem aqui, ó. Mesmo processo. Vem aqui no Explorer e clica com o botão direito e seleciona a opção propriedades. Então aqui nas propriedades do meu computador, eu vou ver o nome do meu computador, que a gente definiu naquela hora, SRV1. Aqui é o nome completo desse computador mediante ao domínio. E nota aqui que o domínio que antes era o Workgroup passou a ser agora pauloeugenio.com. Então vou ter este domínio. Sabendo disso aí, a gente já pode iniciar o nosso Active Directory. Já sabe que tudo deu certo. Então, como é que a gente vai aqui iniciar o Active Directory, né? Pode vir aqui, né? A gente vê aqui como é que está o nosso servidor. E para acessar o Active Directory, a gente vem aqui em Ferramentas. E vamos procurar aqui os nossos usuários e computadores do Active Directory. E aqui já podemos brincar, né? Aqui a gente vai no nosso domínio, né? Vamos abrir o nosso domínio. E aqui a gente vai ter nossos usuários, né? Computadores, usuários, todos que estão presentes no nosso Active Directory. Todos esses aqui são do nosso domínio. Então, nesse domínio em si não tem nenhum usuário cadastrado, fora aos padrões, né, que são utilizados. A gente pode ver aqui o do DNS, que foi criado naquela hora, que a gente colocou a mesma senha do servidor. E aqui a gente pode estar brincando, né, começando a fazer as instalações de usuários. Então, quando a gente chega nessa página, o que é que eu quero que vocês entendam? Aqui eu vou gerenciar a minha rede. O que é que eu quero dizer? Que o computador que ingressar na minha rede, ele vai precisar de uma senha. E ele só vai conseguir acessar essa rede com essa senha e com esse registro que eu vou fazer aqui. Então, como é que eu posso fazer? Aqui em usuários, users, eu vou clicar nessa área aqui que está em branco, com o botão direito, e vou aqui em novo, e tem várias opções, né? Computador, contato, grupo, Elias, impressora, usuário. Como a gente está tratando aqui num campo de usuário, a gente vai criar aqui um novo usuário. E aqui a gente pode definir as informações deste usuário. Posso colocar aqui o nome aluno, as iniciais aluno também, né? Sobrenome aluno. Posso colocar a informação completa, né? Então, nome é aluno, sobrenome do aluno, Cicrano, Fulano, Paulo, Eugênio da Costa Filho, o nome que quiser. E aqui a parte importante, né? O nome de login do usuário. Eu posso estar colocando aqui, por exemplo, a matrícula 2013, 10, tal. Posso estar colocando aqui também simplesmente o nome aluno. Ou seja, para o login do usuário anterior também ao Windows 2000 seria também o mesmo nome do login. Então isso aqui é o nome de acesso do usuário que vai estar acessando. Isso aqui é o que é importante lembrar. Isso aqui são as informações sobre este usuário. Então, manter aqui aluno. Vou até colocar aqui que esse aluno aqui vai ser eu, né? Paulo. Vou deixar sem inicial e colocar aqui Eugênio. Então, o nome completo Paulo Eugênio. É aluno e vai estar aqui nesse domínio. Se tivesse mais de um domínio, a gente poderia estar atribuindo aqui. Mas ele vai pertencer a esse único domínio. Então, aluno Paulo, eu vou clicar em avançar. Aqui eu posso estar criando uma senha padrão. ALU 2021. Confirmar a senha ALU 2021. E posso simplesmente aqui fazer com que
o usuário ele altera a senha assim que entrar, assim como a gente tem acesso aos computadores do IF. Quando a gente acessa pela primeira vez, é pedido para que altere a nossa senha. Então, se a gente colocou ALU 2021, quando a gente acessar, a gente vai colocar essa senha e ele vai pedir aqui para tá mudando essa senha. Então, aqui tem algumas opções. O usuário não pode alterar a senha, o usuário nunca expira, a conta desabilitada. Então, eu vou criar aqui esse usuário. E quando esse usuário for acessar, ele vai pedir para alterar a senha. Eu vou clicar aqui em avançar. E aqui está criado meu usuário com um resumo, né? O nome do usuário vai ser aluno. A senha foi aquela padrão, né? ALU 2021. E vou clicar aqui em concluir. O Windows pode definir a senha do usuário porque a senha não corresponde aos requisitos diretivos de senha. Então, verifique o comprimento mínimo de senha. É aquela coisa, a gente tem que definir uma senha que atinja aqueles pré-requisitos, que são eles: colocar letra maiúscula, minúscula, caractere especial. Então, no lugar do aluno, vou botar um arroba LU 2020, né? Arroba LU 2021. Arroba LU 2021. Vamos ver se ele aceita essa senha, né? Se ele vai pedir aqui uma senha maiúscula. Então, aceitou aqui a senha. Então, a senha é arroba LU 2021. Aqui nessa parte, você esqueceu a senha, vem aqui no usuário, né? Ele acabou de criar um usuário, ó, dentro do meu Active Directory. Nos usuários, eu vou ter aqui o usuário Paulo, que foi criado. Eu posso manipular ele simplesmente por aqui, ó. Venho com o botão direito sobre o nome e dar todas as informações, né? Desabilitar conta, redefinir senha, abrir página inicial, enviar mensagem. Tem todos esses recursos que a gente pode estar fazendo, né? Inclusive excluir. Se a gente precisar redefinir a senha, você esqueceu a senha que colocou para o aluno, basta vir aqui, clicar em redefinir senha e colocar uma nova senha para esse mesmo usuário. Feito isso aqui, a gente vai partir agora para a instalação do IIS, servidor web. Lembrando que eu já deixei esse usuário criado, a gente vai fazer aqui uma brincadeira até o final desta aula, justamente para a gente entender um pouco sobre essa questão de domínio do Active Directory e a inserção de usuários, né, computadores e usuários aqui nesse domínio. Então, vou fechar aqui o meu Active Directory, né, e vou abrir novamente as minhas ferramentas, né, gerenciador de servidores. Então, vou clicar aqui, gerenciador de servidores, e vou instalar um novo recurso. Então, aquele mesmo procedimento. Esperar o gerenciador abrir. Vou vir aqui em gerenciar, adicionar função e recursos para poder adicionar a nova função. Então aqui vem novamente aquela mesma mensagem, né? Basta a gente clicar em próximo. Instalação também vai ser aqui no nosso computador, então não vai ser na área remota. Deixa por padrão e clicamos em próximo. Aqui escolher o servidor de pool, né, o servidor que a gente está utilizando, que é esse srv1.paulogente.com, né? Vai clicar em próximo. E aqui vamos selecionar o serviço que a gente quer, né? Que é a instalação do IIS. Então, vou selecionar aqui esse serviço, ou seja, esse servidor web. Vou selecionar ele, clicar em adicionar os recursos. E avançar, né? Vou próximo. Aqui ele pergunta se a gente quer algum recurso adicional. A gente vai simplesmente deixar ele no padrão e clicar em próximo. E que ele vai apresentar um resumo, né? Um resumo do servidor web IIS que vai ser instalado. Então, basta a gente clicar aí em próximo. Aqui ele pede para selecionar algum serviço adicional, né? Se a gente quer instalar outro serviço além destes que vem na instalação padrão, né? Se a gente quiser instalar um FTP, entre outras coisas, mas não vai ser o caso. Então vamos clicar aqui em próximo. Feito isso aqui, dá um resumo de tudo que será instalado, né? E pede para a gente confirmar. Então simplesmente aqui mandamos instalar. Então vamos aguardar a instalação. Vou pausar novamente para encurtar um pouco o vídeo. E a gente retorna já já.
Então, terminou de gravar aqui, ou de instalar. Vamos clicar aqui em fechar. Então, nota que já apareceu aqui o nosso serviço, né? Então, se a gente vem em servidor local, já vai estar o nosso serviço aí, IIS, rodando. Aqui as informações do nosso servidor local. Vamos abrir agora aqui nosso servidor IIS, né? Então, para abrir ele é muito fácil. Basta a gente seguir aquele mesmo caminho. Vem ferramentas. Vamos procurar o nosso servidor IIS, que vai estar por aqui, né? Gerenciador de serviço de informações da internet, né? O IIS, né? Gerenciador de serviço de informações da internet. Vamos selecionar o mesmo, né? Clicamos aqui, ele vai abrir o nosso site. Então vamos ampliar aqui para ficar melhor para a gente ver. Então, por padrão, ele já vem com um site pré-cadastrado aí. Então a gente clica aqui, ó, abre aqui, expande aqui o nosso servidor. Deixa eu começar a Microsoft em plataforma para manter conectados os componentes. A plataforma mais recente, conectar em sim. Então, antes de mais nada, ele já vem com um site cadastrado aqui, né? Então tem um site default, né? Padrão. É o site que a gente vai acessar na nossa rede. Então, só para a gente testar aqui, a gente vai acessar o site local host. Usar, aceitar esses termos aí da Microsoft. Aproveitar esse // local http // local host. Então clique aqui em enter. Ele vai acessar aqui a nossa página padrão, né, que já está instalado no nosso servidor IIS. Então nosso servidor está aqui, já está inicializado, nosso servidor web. Então se eu quero criar um novo site, também é bem tranquilo. Basta eu expandir aqui o meu servidor, né, SRV Paulo Eugênio. Depois de expandir, venho no meu site. E para criar, com o botão direito, eu posso vir aqui, ó, na nossa pasta de sites, com o botão direito, adicionar site. Ou aqui também, ó, adicionar site. Então, no momento que venho aqui para adicionar meu site, ele pede um nome, né? Então, para me adicionar, vou colocar aqui o nome Paulo Eugênio. Aqui ele vai pedir o caminho específico. Na verdade, também aqui nosso pool de aplicações, a gente vai deixar o pool padrão, certo? Clicar em OK. No caminho físico, a gente vai criar uma nova pasta, né? Interessante a gente criar aqui no disco local C. Criar aqui, criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta aqui de pauloeugênio.com. É mais fácil para me identificar, né? Na hora de salvar meus arquivos no computador. pauloeugênio.com. Então, criei a pasta, já abri ela aqui, já vai estar sendo armazenado os dados nessa pasta. E vem aqui as minhas informações. Então, o nome do host vai ser o www.pauloeugênio. Isso aqui vocês podem estar colocando o nome do seu site que vocês criaram, certo? pauloeugênio.com. Então, o pool aplicativo mantém padrão. E após feito isso, a gente vai clicar em OK. E aqui ele criou o nosso site, né? www.pauloeugênio.com. Então, se a gente vir acessar ele aqui, ele vai apresentar um erro. Deixa eu vir aqui no Internet Explorer e vamos ver o que acontece quando eu tento acessar o pauloeugênio.com. Ele não vai
conseguir acessar. Vai apresentar essa página de erro. Tentar novamente. .com ou simplesmente .com. Então, essa página não pode ser exibida. Então, o que é que a gente faz para que essa página venha a funcionar? Então, vamos voltar aqui, ó. Temos o nosso site já ok. A gente agora vai ter que ir lá na parte do DNS para configurar o acesso a essa página. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou buscando um nome que o meu DNS não conhece. Se eu estou buscando www.pauloeugênio.com, eu não sei quem é ele. Então, tenho que configurar isso aí lá no meu DNS. Então, tenho que fazer esse procedimento. Então, meu site está criado, meu site Paulo Eugênio, ele já vai estar criado. Se eu quiser adicionar arquivos lá, eu posso adicionar naquela pasta que foi criada lá no C2 pontos. Então, vamos aqui para o sistema do DNS. Vamos fechar aqui, né? Minimizar essa tela que eu vou precisar já. E vamos novamente aqui em gerenciador do servidor. E vamos lá configurar o nosso DNS. Então vemos em ferramentas, clicamos aqui em ferramentas e em DNS. Após abrir o DNS, a gente vai configurar o mesmo. Então a gente vai no SRV, zonas de pesquisa direta, botão direito sobre o zona de pesquisa direta e selecionar uma nova zona. Então clicamos aqui em avançar. Vou marcar zona primária, né? Vou estar utilizando essa mesma zona aqui dessa máquina. Deixo marcada a opção para armazenar os dados na zona do Active Directory. E aqui tem algumas informações, né? Como o escopo de replicação da zona. Selecione como você deseja que os dados da zona sejam replicados. Para toda a floresta, para todos os servidores de DNS, para todos os controladores de domínio, né? Então aqui a gente seleciona a opção aqui está padrão, né? A DNS. Aqui eu coloco o nome da zona, aquele que a gente criou lá, se lembra que era pauloeugênio.com. Colocando na zona, vocês vão colocar o nome que vocês criaram e clicar em avançar. Então seleciona a opção de não permitir a atualização dinâmica, né? Que não é necessário, a gente não vai ter outros servidores para estar sempre atualizando o meu GNS. Então vou clicar aqui em não permitir atualização dinâmica e depois em concluir. Então a zona não pode ser criada, a zona já é existente. Eu vou fechar aqui e já ver que a minha zona está aqui. E vamos, caso esse procedimento é caso não tenha, né? Que eu nem reparei que já estava criada, acabei criando aqui novamente. Então vamos aqui para criar os padrões da zona, né? Como ela já está criada, a gente vai expandir aqui a zona e eu vou ver aqui as regras que já estão explicadas a ela, né? Inclusive já tem até algumas aqui, ó. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos criar as novas regras para poder acessar aquele site. Para isso vou clicar aqui na minha zona, né, que já estava criada. Se não tivesse criado no de vocês, aí vocês vão fazer aquele procedimento concluir, ele vai vir para esse mesmo passo aqui. Vamos clicar aqui com o botão direito. Deixa eu procurar a opção novo host né, para a gente para poder acessar o www. Então vamos primeiro no novo host, né, para poder estar acessando. Então é bem simples isso aí. Só recapitulando, a gente está em SRV, zonas de pesquisa direta, Paulo Eugênio, posso estar tanto aqui como nessa área, bem simples. Então com o botão direito, vou selecionar novo host. Nesse novo host eu vou colocar nome, né? Aí usa o domínio pai se deixar em branco. Então posso deixar padrão aí em branco para usar o meu domínio, né? Que vai ser o meu domínio lá, é o meu servidor. E o endereço IP. Então vamos aqui identificar, colocar o nome do host,
seja, do servidor, que é srv1, srv1, a gente pode deixar em branco também, e o endereço IP do mesmo, né, que a gente vai colocar o endereço de IP que foi aquele que a gente definiu, 192.168.0.254. Então, a gente fazendo isso, vamos clicar em adicionar host. Ele também já existe aqui. Então, para quem não fez esse passo, para quem não estava criado, vai ser importante a gente criar isso aqui, né? Ele já criou automaticamente no momento que eu fiz a instalação do DNS, mas para vocês que ainda não tiveram acesso, isso aqui, que não apareceu para vocês o nome do domínio criado, né, no seu DNS, essa nova zona, você vai ter que fazer esse passo, né? Pode ser que alguns de vocês não apareça automaticamente assim como o meu, mas caso tenha aparecido, a gente vai cancelar e vai fazer um novo passo, que é o CNAME. A gente vai clicar aqui no CNAME e vamos fazer o mesmo procedimento, né? Nome do alias, né? Eu uso o domínio paz, quiser deixar em branco. Posso deixar em branco e usar aqui o srv1, que é o nome do meu servidor aqui. E aqui o nome do domínio totalmente qualificado, FDN para o host de destino. Então vou procurar aqui. Para Paulo Eugênio. E vou escolher aquele meu alias que foi criado, o srv1. Então, ele vai renomear esse site aqui para aquele lá. Aquele lá ficou muito ruim essa explicação, né? Na verdade aqui não é o nome do servidor. Opa! Mexendo aqui na minha tela. Aqui vai ser o nome que a gente vai criar para o alias, né? O www. Ou seja, se colocar esse rv1, vai ser para quem a gente vai redirecionar. Então vai ser o apelido para acessar isso aqui, ó. Se eu quero acessar esse site Paulo, eu vou colocar um apelido para ele. Então o apelido vai ser esse www para o meu domínio. Então basta colocar isso aqui e clicar em OK. Ele vai clicar nesse alias. E para que todas essas informações deem certo e venham a funcionar, a gente pode estar reiniciando o serviço, né, de maneira bem fácil. Então eu venho aqui em arquivos, opções, ou melhor, não é aqui, eu venho no meu servidor, todas as tarefas e recarregar, né? Isso vai recarregar a zona Paulo Eugênio. Vou aproveitar e recarregar e reiniciar aqui o servidor, né? Então vou reiniciar aqui também o servidor. Então para reiniciar o servidor DNS, botão direito sobre SRV, né, o meu servidor, todas as tarefas e reiniciar. Então, ele vai reiniciar o serviço. A gente vai tentar acessar lá, né? Esperar ele reiniciar aqui. Vamos tentar acessar aqui a página Paulo Eugênio, né? Ele já vai acessar a página, só que esse erro foi dado por outro problema. Que problema é esse? Não tem nada na nossa página, certo? Ele já iniciou o serviço, eu estou conseguindo acessar o www.pauloeugênio.com, porém, como não tem nada na minha pasta, ele não vai acessar nenhum arquivo. Então o que é que a gente faz? Vou fazer uma página simples de HTML. Vocês como desenvolvem já devem saber um pouco. Então vou clicar em novo, documento de texto, e vou colocar aqui o nome index.html. Vou clicar aqui dentro de index e colocar a estrutura básica de um HTML, né? HTML, TML, barra HTML, head. Só que meu barra não está funcionando, né? Vou tentar pegar uma barra aqui, copiar um barra aqui da internet. Barra HTML. Então, barra head.
título. Vou colocar Hello World não, porque todo mundo coloca. E aqui o nosso corpo, né? Um body. Vou botar uma letrinha só para ficar em destaque. Bem-vindos a pauloeugênio.com. Então vou salvar esse arquivo, certo? Salvei, fechei e vou aqui recarregar a minha página. No momento que eu recarregar a página, ela vai buscar para mim, né, o meu site. Não está indo, vou tentar recarregar lá o serviço. Vou recarregar aqui novamente o serviço. Deixa eu abrir aqui meu servidor. Todas as tarefas, vou reiniciar. Ele vai recarregar tudo. O servidor reiniciou. Vamos ver aqui se a gente consegue acessar. E aqui conseguimos acessar a nossa página, né? www.pauloeugênio.com e entrar. Conseguimos acessar aí a nossa página com êxito. Então, praticamente aí o serviço é esse. O que é que pode acontecer com vocês? Pode acontecer do arquivo lá da pasta que foi criada, ele está numa extensão .txt, né? Vou até ocultar aqui. A gente criou como HTML, mas quando exibe aqui as extensões, né, ele aparece lá como TXT. Isso aqui pode gerar um erro. Se gerar um erro, o que a gente faz? A gente coloca para exibir a extensão, vem aqui e retira a extensão. E no momento que a gente vai retirar a extensão, ele volta a ser uma página web e quando a gente acessa, a gente vai conseguir acessar o site perfeitamente. Só reiniciei ali, verifiquei os alias, tudo correto. Então praticamente o que a gente fez? Se não tiver aparecendo nenhum desses dois para vocês, vocês vão criar um nome, né, primeiro. Então nesse nome aqui você vai referenciar o seu servidor SRV1, que vai ser o nome da máquina do servidor, e colocar o endereço IP que o mesmo referencia, 192.168.0.254, e adicionar host. Beleza. Na sequência você vai criar um CNAME, né, um alias para isso. Então qual seria o alias? O www, né? www, que é para a gente acessar o nosso servidor. Então quando a gente coloca o www, a gente já vê aqui, ó, o alias para ele. Então, feito isso aqui, a gente vai procurar o destino dele, né? Vai lá no servidor, zonas, a nossa zona de pesquisa direta, vamos em Paulo Eugênio, que é o meu domínio, e vamos selecionar aquele A, né? O CNAME lá o A para a gente poder criar o nosso novo host, né? Então a gente vai selecionar aquele host lá, né, o SRV1 que a gente criou, e clique em OK. Clique em OK lá, clique em OK aqui. E ele vai criar esses dois arquivos. Então, feito isso aqui, vocês vão vir em SRV, todas as tarefas, e reiniciar. Ele vai reiniciar todo o servidor. Isso aqui você já pode fechar até esse DNS. Fechar isso aqui. E seu site já vai estar no ar, né? Só abrir aqui o Internet Explorer. E vamos aqui no site www.pauloeugênio.com. E ele vai acessar o site, como também o padrão que tem lá, o localhost. E infinitos sites que vocês podem estar criando dessa maneira. E o que eu ia mostrar agora a vocês no final, né? Vou até abrir aqui a outra máquina para ir carregando. Acredito que vocês já tenham feito para poder fazer essa aula. Já bem que vocês tenham implementado o Windows 7. Vou iniciar ela aqui, né? Seleciono ela aqui e clique em iniciar. Enquanto ela carrega, eu vou lá no meu gerenciador do Active Directory. Então, para isso eu venho nesse menu aqui, ó, certo? Clico nele. Minhas ferramentas de sistema, né, no gerenciador do serviço. Vou vir em ferramentas e vou procurar aqui o meu usuários e computadores do Active Directory. Vou deixar ele aberto aqui.
Outra coisa importante, que eu vou até deixar aqui aberto para vocês, é o nosso domínio que foi criado, né? Tá aqui meus usuários, vou voltar aqui para aquela página e tá aqui o meu servidor local, minhas informações. Então, meu grupo de trabalho vai aparecer já já, tá carregando as informações. O meu grupo de trabalho é o pauloeugênio.com, que é o nome do meu servidor, e o nome desse computador é o SRV1. Então, vou ter essas informações, né? E o que é que eu vou fazer na verdade? O que é que eu vou propor? Eu vou ingressar essa máquina naquele domínio. Lembre que essa senha aqui, né? Eu já nem lembro a senha que eu criei. Essa senha aqui é aquela padrão que eu passei para vocês, né? Senha 1234. Vou iniciar essa máquina virtual. E o que é que eu quero fazer com ela? Eu quero ingressar ela a um domínio. Se eu vim aqui no meu Explorer, com o botão direito sobre o computador, deixa eu só ampliar aqui a imagem, que assim fica difícil. Deixa eu vir aqui em visualizar, alterar para modo escalonado, ok. Então, se eu vim aqui na minha máquina lá, que é meu Windows 7, certo? Deixa eu ampliar ela aqui. Se eu vim aqui no Windows Explorer, venho com o botão direito sobre o meu computador, eu vou ter as propriedades do meu computador. Igual o servidor padrão lá. Se lembra que o primeiro lá estava o Workgroup, né, no servidor também, a gente alterou. Tá, agora pauloeugênio.com.br, só para a gente confirmar. Vou mostrar aqui a vocês também, ó, no servidor. Botão direito sobre o meu computador, clique em propriedades. Vou estar aqui também, ó. Aqui era o Workgroup, agora é pauloeugênio.com. E o que é que eu vou fazer para que essa minha máquina do Windows 7 ingresse no meu domínio? Certo? Como é que eu vou fazer para que ela obedeça às configurações do meu servidor? Só fechar essa pasta aqui e deixar somente essa aberta. Para ela ingressar no meu servidor. Então, antes de qualquer coisa, eu vou vir no Internet Explorer, ou no Windows Explorer, botão direito sobre meu computador, propriedades, e com isso eu venho aqui em alterar configurações, para poder alterar os dados do meu computador. Vim aqui em configurações, eu vou clicar aqui em alterar, certo? Alterar, que eu posso alterar o nome do meu computador, mas nesse caso aqui eu vou clicar para mudar o domínio, né? Vou vir em mais, sufixo DNS primário 92168.0.254. Deixa eu só ver essa opção aqui de Workgroup. Vou mudar de Workgroup para ingressar no meu domínio. Só para recapitular com vocês, que eu acabei fazendo um negócio que não tinha nada a ver, né? Para deixar o nome padrão aqui, Windows 7, vocês podem mudar o nome, vocês vão vir aqui. Se quer mudar o nome, vem aqui. E para mudar, para ingressar no domínio, então eu vou simplesmente colocar o nome do meu domínio. Tiro de maiúsculo aqui, né? Esse é o meu domínio de lá. Ele não está criando. Só um segundo que eu vou voltar aqui para vocês. Não estou conseguindo aqui habilitar essa opção de domínio. Já vem aqui em mais. Acredito que eu vou deixar isso aqui para nossa live, certo? Deixa eu só ver aqui. Tá explicado. Então, você pode alterar o nome da associação do grupo de trabalho deste computador. Não é possível nenhum computador executar o Windows 7 Home Prime a um domínio. Tá bem na cara aqui, a gente não ia conseguir mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou instalar essa máquina na próxima aula. Na aula não, na nossa live, instalar essa máquina. Um novo Windows, né? Uma versão que possa, né? O Windows tem que ser no mínimo aí a profissional ou Ultimate, para poder estar ingressando no domínio. Mas vamos ficar por aqui. Deixa eu só transferir aqui a tela. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O restante a gente vai ver na nossa live, né, como ingressar essa máquina no domínio, porque senão vai demorar muito tempo e o vídeo já está muito extenso, já vai em mais de 1 hora e 40 minutos. E é isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouco desse conceito do Active Directory, do DNS e do nosso servidor web, né? A gente vai ingressar
na rede, né, na nossa live. Acho importante vocês assistirem para que eu mostre a vocês como é que faz o, o passo a passo de como ingressar uma máquina, né, à sua rede, como você montar uma rede na sua casa, na sua corporação, onde você quiser, e depois está aí é, executando esse procedimento de ingressar uma rede no domínio. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Bons estudos. Até a próxima aula.